O capítulo 160 de Gattacuta saiu e esse é o seu review. E que capítulo brabo! O Mimo estava tomando um pau e agora ele pode ter a chance de virar o jogo. Será que ele vai conseguir? Eu vou te contar a minha opinião sobre isso nesse vídeo e outros detalhes que estão no vídeo, como por exemplo, vocês já notaram que o Corvus e o Kuro são os únicos até hoje que não têm comunicadores? Então pode ser que tenha mais parte da série Vigia que até o Mimo desconheça que existe. Então agora, sem mais enrolação, bora para o review. Então começamos o capítulo 160 de Gattacuta do mesmo lugar aonde o anterior terminou, com a Ryu em destaque, e nós vemos que a Wing agradeceu ela por ter salvo ela e o Augusto, por caso ela não tivesse por lá, todas as marionetes que estavam sendo controladas pelo Mimo já teriam sido mortas. E a Wing quer saber por que todos eles estão no chão, incluindo o Félix e a Jill, e temos a explicação por parte da Ryu que outros funcionários atacaram elas, só que ela lidou com a situação rapidamente, nocauteando todos eles, e parou para dar uma descansada. E foi aí quando os dois, o Félix e a Jill, passaram contando todo o plano secreto do Mimo, que foi revelado no capítulo passado, de que eles iriam explodir a sala elétrica do prédio para ter uma enorme reação em cadeia de explodir toda a cidade caso eles não tivessem êxito em derrotar os inimigos. Mas como ela mesmo disse, que ouviu eles planejando a explosão e os neutralizou. A Wing agradeceu ela por ter se tornado uma segurança, mesmo sem ter pedido isso a ela, mas a Ryu diz que na verdade a própria Wing a contratou para isso mesmo, para ser a defensora do local. E a Wing se recorda que foi literalmente isso. Notem, um detalhe bem interessante, tanto a Wing como a Tu Lily têm personalidades parecidas, bem descontraídas e também esquecidas. A Wing só depois de um tempo percebeu que a Ryu estava dizendo que o festival vai explodir e fica assustada, aonde ela diz que eles têm que encontrar todas essas bombas imediatamente. Mas nós vemos que a Ryu fez o serviço por completo, porque anteriormente ela tinha encontrado uma bomba antes do festival começar, então ela cuidou de todas elas, vasculhando tudo em toda a cidade. Mas detalhe interessante é que ela recolheu todas as bombas, mas pediu para que alguém especializado ia até o local, ou seja, ela reuniu todas as bombas no mesmo lugar, então ainda tem o desafio de desarmá-la ou de detoná-las. Então esse lugar tem que ser evitado a todo momento, ou isso também pode ser já um checkmate que alguém vai receber. No final do capítulo eu explico isso, porque a Ryu diz que na mesma hora a maior preocupação deles nesse momento é amarrar a Jill e o Félix e entregá-los para os carcereiros. E a Wing tem um momento de êxtase por ver o quanto a Ryu é foda, porque enquanto todo mundo estava distraído com o Mimo, entretido em uma batalha insana, aonde a lógica desse mundo não se aplica, a Ryu sozinha salvou toda a cidade de todo esse desastre. Então ela fica feliz por ter escolhido a pessoa correta. Nós temos outros momentos de descontração entre eles, mas o Augusto interrompe ele, aonde ele diz duas coisas. Uma, que ele tem que encontrar a extensão para Aisha, e a outra, a mais imprevisível possível, que me fez sorrir no momento em que eu li, porque eu não estava esperando por essa, aonde ele diz que a Ryu é uma incrivelmente gostosa, deixando a própria Ryu e a Wing desconcertadas porque foram pegas desprevenidas, mas ele estava dizendo isso pelo fato dela ter uma boa estrutura óssea e uma boa postura e também uma posição e uma boa vibe, sendo perfeita em todos os sentidos. Então ele a convidou para ser a sua modelo, e o mais louco de tudo isso, uma modelo que more com ele, e o mais imprevisível de tudo novamente é que ela parcialmente aceita, perguntando se ele já tem um local. E a resposta dela deixa uma pista de que ela está aguardando alguma coisa, porque ao ouvir as palavras Gary, ela ficou um pouco atônita. Notem que todos os diálogos são apenas da Wing e do Augusto, porque ela está pensativa demais. E no final, já quando nós temos um foco no Zanka, na Aisha e no Goka, que ela diz
os garis. E depois da Rio ter ficado espantada após ouvir a palavra gari, eu fiquei pensando em duas coisas. A primeira é de que, pelo fato dos carcereiros trocarem informações com os limpadores, eu começo a suspeitar que a Rio, após terminar o seu treinamento com eles, ela pode ter sido expulsa ou até mesmo fugiu da mesma maneira que o Zanca, por não querer se sentar na cadeira dourada. E a segunda suspeita é que agora ela faz parte de algum grupo de mercenário que, quando pago, executam o seu serviço e logo após vão embora, e o motivo dela ter ficado dessa maneira é que pode ter algum serviço contra os limpadores em andamento. Mas dando continuidade ao capítulo, nós temos mais uma bela página dupla aonde o Rudo termina de partir o braço do Mimo que tinha começado no capítulo passado. E detalhe interessante é que essa batalha deles está acontecendo no céu, quando o Rudo foi em alta velocidade para cima do Mimo, aonde eles dois se chocaram com o solo. E notem uma coisa bem importante, mas muito importante mesmo, é que os dois já estão batalhando fora da cidade, aonde o Rudo está arrastando o corpo do Mimo, que já está começando a delirar, tentando achar uma saída para sair dos golpes do Rudo. Ele está se esforçando para poder reorganizar os seus pensamentos. Então, o Mimo, na sua versão humana, está tentando explicar para a sua transformação de besta de lixo uma maneira de como vencer o Rudo, aonde ele pergunta quem é esse e ele mesmo responde que é o Rudo Surebreque. E temos a explicação tanto para ele como a confirmação para nós de que o Rudo usou os poderes dele no capuz, mas eles ainda não entenderam o diferencial do Rudo para ter acesso a esse poder insano. Apesar do Rudo estar usando apenas os seus poderes diretamente e usando parte dos poderes do colar para poder entrelaçar a alma do Goltas junto com a dele, fazendo uma união de vontades, aonde o Rudo se compadeceu com o passado do Goltas, e é por isso que o Mimo ainda não conseguiu entender de onde veio tanto poder do Rudo. É porque toda a atenção tanto dele quanto do Goltas está em sintonia para poder destruir o Mimo. O Rudo quer destruí-lo por tudo o que ele fez e está fazendo, e o Goltas quer derrotá-lo para poder proteger a Tulili, e que, por incrível que pareça, está no mesmo lugar que eles estão acompanhando a batalha. Então, para concluir, o diferencial do poder do Rudo e do Mimo é basicamente a união da força de vontade do Rudo e do Goltas através do colar, somado tudo isso à última transformação da sua 3R no capacete e na bota ao mesmo tempo, por causa da sua força de vontade ser algo abstrato. É por isso que o Mimo não está conseguindo medir os poderes do Rudo, aonde tudo está ficando no campo da especulação. E para variar, o Mimo está sem saída porque o Rudo tem mais experiência em batalhas do que ele, aonde o Rudo foi capaz de arrancar o braço dele, deixando o Mimo totalmente tiltado, aonde ele não quer perder de maneira nenhuma e quer alcançar alturas ainda maiores do que qualquer um já alcançou. Uma enorme confusão está se instalando na mente do Mimo besta de lixo, mas o Mimo humano ainda consegue manter a calma, aonde ele chega e consegue acalmar o seu lado besta de lixo com a seguinte proposta, que no caso, se eles conseguirem escalar o muro que o Rudo colocou na frente deles, o resto do caminho vai ser algo fácil de se trilhar, porque eles sabem aonde estão as outras partes da série Vigia. E de fato, o Mimo sabe aonde estão todas as partes da série Vigia. Podemos imaginar que isso é apenas um blefe, só que ele realmente está falando a verdade. Notem que quase todos os personagens que nós vimos até hoje possuíam os colares de comunicação, como o Zodil e até o Tance. As únicas pessoas que não vimos até hoje usando os comunicadores foram o Corvus e o Kuro. Então, os únicos personagens que já suspeitavam do Mimo, ou até sabe de todo o seu plano, são esses dois. Então, se alguma parte a mais da série Vigia estiver com esses dois personagens, o Mimo estaria com as informações incompletas. Mas voltando ao capítulo, o
O Mimo já reorganizou as suas informações mentalmente, que agora o plano é coletar as partes restantes da série Vigia para poder se transformar em um deus de verdade. Mas para isso eles vão precisar de uma abertura. Então, para conseguir essa abertura, eles devem usar a sua especialidade. E chegamos no final do capítulo, onde nós vemos que a especialidade do Mimo é algo que nós já sabemos e conhecemos, que são o uso das palavras ao seu favor. E temos uma página dupla insana, onde nós vemos o efeito da investida do Rudo no Mimo. O Rudo está com os pés no seu peito, pronto para poder dar o golpe final no Mimo, que está no chão, todo arrebentado, sem uma parte do seu crânio e sem o seu braço, que foi dilacerado, aonde todo o seu corpo está sucumbindo por causa dessa batalha insana, aonde o seu último recurso foi usar a persuasão ao seu favor, aonde ele faz uma pergunta para o Rudo: eu devo te contar quem matou o Regto? E terminamos o capítulo. E que final de capítulo insano, galera. Que reviravolta essa autora foi capaz de fazer. E o Mimo tem essa informação sim de quem matou o Regto. E o mais louco de tudo é que essa pergunta vai fazer o Rudo desviar o seu foco. E como eu falei no início do vídeo, ele está com esse poder todo por causa da força de vontade dele e do Goltas, que estão unidas no mesmo objetivo. Agora, com o Mimo colocando o objetivo conflitante, a atenção do Rudo vai para o espaço, sendo uma brecha para ele poder fazer algo importante, que é desestabilizar o Rudo e fazer com que o seu traje entre em colapso, como eu falei no review passado. E o mais louco de tudo é que não vai haver mais nenhuma barreira contra ele. Daí, podemos ir por dois caminhos. Um, aonde ele realmente desestabiliza o Rudo com a informação que foi o Tance que eliminou o seu pai e dê um golpe no Rudo, deixando ele desacordado. O Fu pode até interferir e, como eu falei antes, o Mimo derrote ele e pegue as botas da Amo e se recupere, se transformando em um ser mais insano do que esse, aonde a única maneira que vai ter para poder derrotá-lo é jogando todas as bombas que foram reunidas lá no festival nele. E a outra possibilidade é que eu começo a imaginar é que com essa abertura ele vire o jogo contra o Rudo e roube as suas luvas, mas a sua mente não consiga suportar o uso das luvas diretamente, assim como foi com o Foro quando usou as luvas do Rudo temporariamente, e a Tulili possa enganar ele transformando alguma bomba em uma parte da série Vigia, e quando de fato ele usar a bomba seja detonada, explodindo totalmente o Mimo. Eu fico imaginando também se caso a Momoa esteja dentro do Festival das Bonecas escondida e caso já tenha passado o tempo da sua recuperação, ela possa pegar o Mimo desprevenida, e isso seria uma adição de informação insana para o lado dos vândalos, porque com as memórias do Kuro ele já tem uma compreensão do passado, e agora com as informações que o Mimo tem sobre o local de esconderijo de todas as peças da série Vigia, colocaria os vândalos em outro patamar. Agora, o que veio à minha mente é como o Mimo conseguiu essa informação sobre a série Vigia. Eu, pelo menos, não me recordo disso, de ter sido mostrado como foi o ponto de partida dele. No caso, como veio a primeira informação sobre a série Vigia. Coloca aqui embaixo nos comentários a sua previsão dos próximos capítulos. Será que o Mimo vai revelar isso para o Rudo de quem foi o assassino do seu pai? Mas independente do que aconteça, eu vou estar aqui trazendo review e teorias sobre Gacha-Kuta para vocês. E para vocês não perderem nada, é bem fácil, se inscreve no canal, deixem o seu like e o seu hype, também deixa o seu comentário sobre esse capítulo, e eu aguardo vocês no próximo vídeo. Valeu, tamo junto, galera, e fui!